Olá, olá, olá! Começando Rabiscos da Semana. Obrigado você que chega, compartilha, divulga. De coração, isso que nos movimenta. Quero pedir, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, dá aquelas 5 estrelinhas marotas, é de graça, rapidinho, não custa nada. Se você está ouvindo a gente pelo Deezer, pelo Amazon Podcast, iOS, favorita também nosso canal, que ajuda muito. Quem está chegando agora no Rabiscos, que não conhece o nosso trabalho, quero convidar para conhecer os outros episódios. O último foi um papo bem bonito que a gente teve com o escritor Tiago Feijó, falando sobre o seu livro 12 Dias, numa linda relação entre pai, luto, filho, distância. Então é isso. Se você chegou por aqui, deixo aí meu sincero convite para conhecer mais o nosso trabalho. Quero agradecer o Enzo Banzo, olha, Enzo Banzo, que mandou para mim poesia colírica e me mandou também um CD, viu isso? Só CD 2023, chegando o livro e CD, Canção Escondida, com vários poemas. Obrigado, Enzo, com a curadoria da Carola Gonzalez, Carola querida. Chegou para mim também o livro da Diane Marchini. O título ainda é temporário. A Day é uma querida poeta, super talentosa, ela é de Sorocaba. Eu escrevi a orelha do livro, estou aqui mostrando para a nossa convidada, você de casa não está vendo, mas a nossa convidada está. Quero agradecer também o livro O Homem que Explodiu o Presidente, do Tiago Barroso, saiu pela editora Voe. Muito legal a capa também, parece um radinho antigo. E eu acabei de receber, pela editora Hipotética, o livro Nick Cave, Piedade de Mim, Reinhard Kleist. É isso, bem bonito também. Nem abri ainda esse livro, eu preciso abri-lo. Você abre, Alisson, para ver como ele é por dentro. Obrigado às editoras que mandam, os parceiros. Valeu, Dai, também. Quero que vocês aí puderem conhecer o trabalho dela. É isso, vamos pro papo então. Às vezes temos a impressão de que o duplo refletido se trata de uma linguagem criptografada, ao mesmo tempo familiar e forasteira. Outras vezes que deveríamos fechar os olhos e ler com a ponta dos dedos, como se, independente da plataforma de impressão, Assis fizesse sempre um texto em alto relevo, em corpo. Aqui comigo mesma, penso que se trata de um livro conjuro, como são os oráculos. É assim, com essas doces palavras, que a poeta Mar Becker apresenta o livro duplo refletido, de autoria da nossa convidada de hoje, a Mar Becker, que já é de casa aqui do Rabiscos, e ela apresenta tão lindamente esse livro da nossa convidada Lorraine Ramos Assis, que é poeta, resenhista, editora, foi publicado em diversas revistas, jornais nacionais e estrangeiros, tais como o Jornal Cândido, Cult Revista, Relevo, Granurra do México, em Comunidade de Portugal, é colaboradora da São Paulo Review, do meu querido amigo Ale Stout, da revista Caliban também, além de integrar o corpo de poetas do portal Fazia Poesia. Pesquisa a marginalização feminina em obras ficcionais biográficas. Aqui estou lendo essa mini bio. Bom, o livro Duplo Refletido, que a Lorraine está lançando hoje não, está lançando agora, saiu pela editora Folhas de Relva. É, o Alê, da editora Folhas de Relva, cuida tão bem da literatura, faz uma curadoria linda dos livros, também da São Paulo Review, que eu falei agora há pouco, revista que eu tanto gosto. Falando um pouco do livro propriamente dito, é o livro de estreia da Lorraine, chega aí abrindo a porta com estilo, tem uma prosa em poesia, fala sobre feminismo, memórias, fala sobre violências em suas diversas vertentes, fala sobre estado psicológico das personagens, Lina e Linéia, que são unidas em uma trama que envolve crime e uma história absurdamente profunda e psicológica. E é isso, tem então a orelha da Marbeck, tem pós-fácio da Priscila Branco, tem no prefácio a Luísa Milkzanovski, se eu não pronunciei errado. Seja bem-vindo, Lohane. Obrigada, Tadeu. Adorei o Duplo Refletido, adorei seu livro.
Gostei muito, eu gosto muito do estilo de escrita, quando a prosa e a poesia se encontram, parece que o cuidado é maior, assim, né? Queria que você apresentasse para o ouvinte quem são Lina e Linéia, da onde elas vêm. A Lina e a Linéia, eu parti desse duplo justamente foi inspirado no Diário Secreto de Laura Palmer, que é um livro inspirado em Twin Peaks, né? E trabalho com a figura vou falar agora o termo em alemão Doppelganger, que ainda bem que eu não coloquei nesse título, Eu porque eu não conheço esse gosto de termo do How I Met Your Mother. Como é chamado, muito tempo dessa série. E trabalhando com não somente o Diário Secreto de Laura Palmer, o Doppelganger, eu trabalhei com a literatura do trauma. E, para mim, todo esse livro, né, pelo menos na minha concepção, é uma analogia e uma metáfora, não somente a denúncia da mulher, uma denúncia de uma mulher, mas também de como que uma pessoa ela reage a uma consequência psicológica, que no caso ali na Linéia, elas passaram por um crime nessa floresta e o duplo refletido, ele faz também essa metáfora com o espelho, como que nós nos vemos depois dessa violência. Eu realmente fiquei pensando, bom, primeiro que era para ser até mais híbrido, né? Era para ser até mais híbrido, mas ainda bem que eu não coloquei. Era para ter fotografias, uma personagem, inclusive, era para ter só uma inicial. Ainda bem que eu botei nomes, porque seria mais coeso, ao meu ver. E eu vou dizer aqui é uma curiosidade. Linéia é o nome de uma flor. Então, para mim, foi uma metáfora para a morte e também o renascimento. Que, ao decorrer dos textos, ali na Linéia, elas têm essa ressignificação a partir dos questionamentos. E a Lina e a Linéia, elas têm características distintas. Eu acho que foi um dos processos mais difíceis do livro. Eu tive uma leitora crítica, não sei quem for ouvir, não sei se conhece a Isabela Sancho, que também faz parte do portal Fazer Poesia, é uma ótima Eu adoro profissional. ela, eu adoro a poesia dela também. Gosto muito da Isabela. Não Isabela, sabe? ela está lançando agora um livro de contos. Ainda não li. Quando ela leu, quando ela leu a história, essa que a Priscila Branco coloca no pós-fácil, essa epopeia da Limeia, ela já percebeu essas características distintas e também da influência da Cristã Judá, que eu tive que pensar, nossa, eu preciso de um foco, eu preciso de uma base para construir, especialmente o primeiro livro. E no Elas Marchavam Sob o Sol, da Cristiane Judá, a gente tem a Ana e Joan, certo? E elas têm características bem distintas, né? Uma assim, assim, assado. E a Isabela, ela percebeu logo de cara que a Lina Linéia tinham características sutis, né? Características sutis, diferenças, mas ela até perguntou, né? A Linéia, eu vejo mais sexualidade na Linéia, eu vejo algo mais interno. E um dos textos, ela até perguntou se ela passou por uma violência sexual mais profunda, se ela foi uma prostituta, mas isso não tinha na Lina. A Lina externaliza. Ela é mais raivosa, ela aparece mais em elementos que são muito comuns também ao livro, que é a casa. Então, eu acho que a Isabela, ela me ajudou muito a construção das personagens, e pensar como que eu poderia harmonizar isso, porque o medo, um receio meu foi que fosse como eu trato da violência no livro, fosse uma violência gratuita, que eu não tivesse uma base, uma justificativa, e mas eu acho que, pelo menos, em alguns feedbacks teve, porque eu acho que cada mulher, ela reage de uma forma a um trauma. E muitos textos são assinados, Lina, Linéia, outros não são. Eu boto isso no implícito, Uhum. justamente para colocar
essas vozes polifônicas, né? Faço até piada que não é à toa que tem foram 4 paratextos, né, de mulheres, então tem várias vozes aí. É maravilhoso isso, eu adorei ali. É, sim, sim. E quando eu comecei a costurar os textos, eu pensei, vamos botar uma coesão, vamos botar um elemento comum na Lina, na Linéia. Então tem a casa, tem a sexualidade, tem um relacionamento que não está dando muito certo. A gente não sabe se esse é o violador da floresta. Então, eu tive que trabalhar com o implícito e o explícito. Violência psicológica, violência sexual, violência física, violência doméstica. Então, ali na Linéia, muita gente pergunta, nossa, é uma incógnita. Algumas pessoas dizem, não entendi, mas eu sei do que o seu livro se trata. Não importa são 2 pessoas, se é uma pessoa fragmentada ou não, eu sei o que elas estão dizendo. Eu sei que elas estão dizendo, elas estão denunciando o que ocorreu com elas. Se foi após a floresta, se foi antes, porque não é um livro cronológico, por mais que seja uma poesia narrativa, tem uma história. Mas eu acho que esse é mais legal, sabe? Porque em muitos livros de poesia, e agora falando como crítica literária, são poesias meio soltas, né? Parece que às vezes é uma antologia. E eu tive, às vezes, até dificuldade de resenhar, porque eu não sabia do que se tratava. Eu tive recentemente 2 feedbacks, né, de umas semanas para cá, de uma leitora, ela também é escritora, que ela disse para mim que o meu livro, ela se identificou justamente porque ela passou recentemente por um relacionamento abusivo. Para mim foi um dos melhores feedbacks, porque eu pensei, nossa, isso se ajudou uma mulher, se o meu livro ele tem essa identificação, consegue ter essa identificação com os leitores, independentemente se é uma linguagem mais densa ou não, se não sabe quem é Lino Linéia, as pessoas estão sabendo do que se trata o livro. E eu acho que isso é um dos fatores mais importantes para a gente ter em mente na criação, né? E outro feedback foi de uma pessoa que ela perdeu o pai, né? Eu trabalho com luto paterno, e ela disse que isso foi um acalento, né? E a gente teve uma discussão sobre que o luto ele também não está na morte literal, mas numa morte simbólica que está ali no livro. As personagens estão procurando um rumo, as personagens estão questionando a identidade delas, as personagens estão passando por relacionamentos que elas se perguntam: poxa, se me faz tão mal, por que eu ainda continuo? Né? Tem um texto todo seriado de homens, né? Muita gente, muitas não, umas 3 pessoas chegaram para mim falando se eu achei engraçado isso, né? Porque perguntaram se eu tive relacionamentos com esses homens que são nomes assim muito comuns, Pedro, Mateus, eu acho que Rafael. Eu falei não, não tive isso, eu não tive isso. Mas está ali é um poema de 4 páginas que vai relatando ali o lírico feminino o que ela passou com esses homens. Então, eu acho que muitas mulheres acabam se identificando, porque tem, tem, um, tem alguns versos que falam sobre reação desproporcional de um homem e que ele ajudou ela a se defender, mas que depois ele bateu nela. Então, eu acho que fica esse questionamento também. E o outro que ajudou elas a encontrar o pai, só que ele desapareceu, que é o ghosting. Então, para mim, foi difícil fazer essa linha de coesão para os textos dialogar entre si, porque eles não são, como eu bem mencionei, uma linha cronológica. Não são uma linha cronológica. Mas, se a gente está falando do luto, eu acho que isso também perpassa por essas questões mais críticas, também perpassa por esses questionamentos e a mudança. Eu entendo isso que você fala, porque de fato o seu livro ele tem, você entende totalmente o contexto dele, esteticamente não é tão tradicional no sentido padrão da poesia, como você falou, né? Muitos autores de poesia escrevem um livro, você lê, você nem sabe do que é, isso eu tenho muito essa sensação. Parece que são
de fato, poesias soltas mesmo, não tem uma ligação, então você não consegue, às vezes, se reconhecer naquele livro e tal. Mas você vem de uma estética muito bonita, você vem de uma história muito bem delineada, e quando você fala das suas referências, né, quando você fala que falou do trauma, você citou o Diário Secreto de Laura Palmer, que é um livro que foi um frisson muito grande, né, de discussão, que pegou muitas rodas literárias, acho que foi um boom de fã muito grande, quem matou Laura Palmer e tudo mais. Quando você fala dessas referências, você fala desses traumas, dá para sentir que tem uma preocupação estética também, além da forma só do livro, né? E qual a dificuldade que você tem quando você está escrevendo em transpassar isso sem deixar de sentir o que de fato você está querendo dizer, assim, dentro das suas experiências pessoais com os traumas, dentro da sua experiência pessoal? É um livro investigativo, né? A gente começa já por essa premissa. Então, eu fiquei com muito medo de que justamente as pessoas não entendessem o livro, e por eu arriscar em um livro híbrido, né? Eu fiquei pensando, primeiro que é muito difícil imprimir ações, normalmente são os júris mais ortodoxos. Eu fiquei pensando, nossa, será que eu devo investir nisso? Não, vamos investir, eu pensei nisso, vamos investir mesmo assim. E só que depois eu fiquei pensando também, bom, preocupação estética. Você vê que em muitas poesias, quem leu também, são recursos que desde que eu falei, poemas seriados, um poema mais curto, mas normalmente eu trabalho com versos longos que depois vão se quebrando, né, para fazer aquela quebra da linha. Eu trabalho muito com sonoridade e ambientação. Tem um poema muito específico que eu lembro que eu fiz, eu tive que fazer para mim. Para mim, um processo criativo vai no impulso. Foi umas 2 da manhã que eu fiz esse poema, que fala do eu lírico num local, uma nostalgia, vai acessando memórias, e começa com essa nostalgia, algo bem lírico, a gente pensa, nossa, isso é muito bonito, isso é muito belo, para depois ter uma completa quebra de expectativa e já começar para uma tensão, para alguma coisa que chega a ser um incômodo, no sentido de que a eu lírica, ela está denunciando, ela já começa a denunciar uma violência que ocorreu na casa. A gente não sabe o que ocorreu, mas no final tem o número 180. O que foi difícil para mim foi harmonizar essa ambientação, essa tensão nos recursos ali estéticos, porque como que eu vou fazer essa harmonia? Começar algo nostálgico, bonito, para depois, pá, assim, sabe, um nocaute, né? As pessoas falam no conto do Cortázar, da nocaute. E vou citar o nome dele, o editor do Fazer Poesia, o nome dele é Alexandre, ele sempre comentou que meus últimos versos são os mais potentes. E uma amiga minha, ela comentou que Ana Cristina César, que também foi uma influência mais direta, tem várias influências, né? Mas a Ana Cristina César também, junto com a Jennifer Lynch, autora do Diário Secreto de Laura Palmer, eu percebi que os últimos versos dela também são os mais potentes. Ela trabalha com desolação. Sempre se refere a Ana C como melancólicos, textos são muito melancólicos, mas eu tenho outra perspectiva, eu não sei se é bem aceita, se não existe consenso, né? Mas eu vejo a desolação, a melancolia também como uma manifestação de uma raiva, o que pode ser interpretada como uma raiva. Em alguns textos também ela bota uma raiva, só que de uma forma mais irônica, né? Ela trabalha muito cultura pop. Eu, E eu sou muito fã, aliás. assim, e Até os Pés, o Até os Pés, ele foi o livro que eu pensei, eu tenho que pegar esse porque eu acho que está falando justamente do que eu estou na minha proposta. Falar sobre a desolação, tentar harmonizar a melancolia, né? Que eu falei do luto, da violência,
mas também não ter medo de chegar de jogar um tapa na cara, digamos assim, né? Uma poeta, não sei se vocês conhecem, né? O nome dela é Valesca Torres. Ela tem versos Conheço. muitíssimos frenéticos. O Coice da Égua é um texto que eu diria bem violento. É bem violento, tanto na questão estética dos recursos, que é tipo um vômito, eu diria que é quase um vômito, assim, que ela joga, 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 mas ainda tem, né, essa linha de coesão, não é tipo algo jogado do nada. Ela vai construindo ali imagens, é algo bem imagético. E eu peguei também como uma referência, não a principal, secundária, né? Eu acho que Eu as acho ela minhas muito talentosa referências. também. Acho ela bem talentosa também. Ah, Valesca, né? É, Sim, muito. sim, sim, ela é realmente. E eu percebi que os meus versos começavam às vezes frenéticos para depois ficarem mais calmos ou irem um texto mais calmo para ir para uma velocidade, né? Que a gente chama de fôlego na poesia, fôlego, né? Entre aspas. E essa foi uma preocupação estética, né? Eu acho que o livro todo talvez seja meio experimental, porque tem várias, tem desde poemas pequenos, seriados, outros poemas que são tem 5 páginas. Eu acho que eu vou até botar um spoiler aqui, na verdade. Esse livro, ele acho que me ajudou muito porque eu consegui finalmente me ver como escritora com uma voz, né? Saber quais temas eu quero trabalhar, que são esses temas que estão no duplo refletido. A violência, especialmente contra a mulher, o luto, a memória, as consequências psicológicas das personagens. Então, eu já tenho um romance, né? Tenho um romance que só está uma conceituação, né? Mas trabalha. Dessa vez vai ser algo mais, digamos assim, como é um romance, vai ser algo tão experimental, acho que vai ser algo mais tradicional mesmo. Eu Tá. prefiro assim também, para experimentar, mas vai trabalhar com esses temas. E eu acho que o primeiro livro, ele sempre é muito arriscado, né? Porque a gente pensa, agora falando da questão estética e dos temas. Eu mandei, eu mandei de presente para muita gente. Eu mandei de presente para muita gente. Teve gente que divulgou, mas depois não falou nada. Teve gente que eu não esperava, porque eu pensei, nossa, assim, eu gosto da sua literatura, mas eu não sei como que você, não sei como você se identificou, gostou tanto, que eu vou dizer assim, bem de modo explícito, foi na Tessia Pontes, que ela publicou no feed, inclusive. Então, assim, foi para mim, eu sou muito agradecida, eu acho ela muito generosa. Ela veio no meu inbox, elogiou. E para mim, eu pensei, nossa, mas eu acho que os Tais Caquinhos não. Por que você, a autora dos Tais Caquinhos gostou do meu livro, sabe? Uhum. Então Mas eu o acho livro que é essa muito parte forte, mais. assim. Oi? Eu acho o seu livro muito potente, assim. Só fazendo um parênteses nisso que você está falando, eu vejo que você foge muito do padrão, do estereótipo. Eu acho que essa pegada sua de ser editora também, de ter uma leitura crítica, faz essa moldagem também na criação das personagens, ainda que inseridos numa poesia, né? Sim, sim. E eu acho que o feedback é a parte mais de você. É aquilo, ou você não sabe lidar ou você lida. E a gente, é aquilo, é a vida, você vai ter que saber lidar. E com muitos feedbacks foram negativos normais, eu não esperava, outros foram bem positivos, mas é o que eu falo que é uma caixa de Pandora, a gente não sabe, só que se você não tentar, aí realmente você nunca vai ser lido, né? Você nunca vai ser lida. Então eu sempre fiz isso, mandar para presente, chegar para o autor, fazer uma sugestão de pauta para uma revista, tentar divulgar, fazer todo um marketing. E eu também tive um feedback que eu agora vou falar como mulher escritora, que eu vejo muito nisso meio que de poeta, que parece que
O nicho de poesia não gosta muito de uma pessoa que faz marketing do próprio livro. Eu vejo que é mais bem aceito na prosa. Então, teve uma colega minha que ela também disse isso. Parece que a poesia, ela ainda é muito de. Parece que você tem que ser meio sutil, tem que ser meio discreta. É meio que como, sei lá, você acha muito marginal, sabe? Só que eu Aham. penso, poxa, se eu assinei o contrato, se eu estou fazendo meu primeiro livro ainda por cima, eu tenho que divulgar isso. Eu sou Aí super dessa falar, teoria também. Tem que vender. O Marcelino que fala, o maior vendedor de livro é o sovaco, né? Colocar o livro embaixo da praça e oferecendo. e e já chegou muito, assim, já vim lá de poesia falar, nossa, por que fica fazendo marketing, livro, fica fazendo, sabe, sei lá, imagenzinha, isso é uma coisa que suja a literatura. Eu falei, como assim suja a literatura? Entende? O que é literatura para você? Só os seus amigos lerem? Eu falo que eu tenho mais confiança nos desconhecidos ou colegas do que meus amigos, que parece que, porque meu amigo vai falar que gostou. Aí eu penso, poxa, gente, qual o problema de você divulgar o seu trabalho? Aí eu falo que o poeta nem vê o texto, o escrito, o próprio livro como trabalho. Ele fala que, não, é algo que eu fiz e pronto. Eu só não gosto de gente que é marqueteira, né? Já vi tanta coisa que, para mim, não faz muito E é um sentido isso. desafio, né? Hoje nas redes sociais a gente compete, né? Não sei se compete a palavra, acho que não é a palavra mais certa. Mas a gente divide espaços com vários tipos, né? Então, por exemplo, chega a nós que somos mais atentos à literatura, porque a gente trabalha com isso, mas os leitores mais desavisados que chegam, tem vários tipos de poetas, tem vários tipos de escritas. E às vezes a pessoa fala, nossa, eu quero conhecer mais poesia. E aí ela começa a procurar e é um boom de informação, né? É uma coisa, muita imagem, muitas pessoas, muitos vídeos, muito tudo, né? É um grande desafio para o nosso movimento, para a nossa geração da poesia, né? Sim, exatamente. E eu falo que o algoritmo, ele, no caso do Instagram, é um dos maiores inimigos para isso, né? Porque, na verdade, tem uma ferramenta que quando eu contratei assessoria de imprensa, eu tive que saber, eu percebi os horários, tem horários específicos, isso em todo o perfil, né? Que tem maior alcance. Então, eu pensei, poxa, se eu vou publicar aqui, eu quero que tenha maior alcance, logicamente, né? Então, é muita informação, realmente, é muita informação de lançamento, é muita informação de livro sendo publicado, é muita informação do que esse livro se trata. Então, sim, como todo mercado, como toda área, é uma competitividade. Então, por isso que eu sempre enxerguei a escrita como trabalho. Né? Eu faço freelance, eu trabalho com escrita também no ficcional, crítica. Uhum. Então, para mim, eu não consigo encarar um livro de ficção como se não fosse um trabalho, entende? E isso é muito louco, aqui no Rabiscos mesmo. Eu tento, há 5 anos que nós estamos no ar, eu tento trazer, tento não, eu trago as pessoas para cá, primeiro pessoas sobre temas que eu quero falar e pessoas que eu me identifico, assim, porque o que aparece, né, Alisson, de livro toda semana aqui, muitos livros dos mais variados temas, assim, e às vezes a pessoa pergunta quanto que é para ser entrevistada, pessoas perguntam como que insistem naquele de um tema que tem nada a ver, tipo, coisas que eu nunca falei aqui sobre misticismo, que não é um tema que eu gosto e não é uma coisa que me atrai. Aí fica, por que que você não fala disso? Tem que falar tal. E eu falo, nossa, é muito Uhum. frenético, as pessoas não entendem que você pode também falar de literatura e dentro de um outro ritmo, de um outro tempo de discussão, né? E o seu livro, dentro do que eu li sem conhecer tanto, né? Porque é seu livro de estreia e tal, apesar de já te conhecer pelas redes, ele foi isso de uma descoberta muito boa para mim, que gosto muito de ler prosa, gosto muito de ler poesia. Então, eu vi ele ali em um livro muito inspirador, né? Que até uma pergunta que eu queria fazer. Você está falando dessas trocas das pessoas que escrevem e tal, das críticas, dos elogios.
que se você enxerga ele também dentro desse movimento com leitores, com leitoras que circundam, né, traumas parecidos, vivências parecidas, né? Tá. Eu posso dizer foi de uma conversa que eu tive com uma amiga, ela é da prosa, muito eventualmente ela faz poesia. Ela disse, como que a gente faz a nossa literatura não ser panfletária? Porque também foi uma preocupação minha, entende? Por eu tratar do feminismo. Eu não queria dizer, nós mulheres temos que nos juntar como se fosse, sei lá, uma manifestação, um partido político, entende? É, justamente por isso eu pensei, olha, eu posso abordar. Tinha uma outra amiga minha que também estava nessa discussão, que ela falou, a gente pode abordar desde que a gente não fique, eu acho que aquilo, intensificar demais, ser forçado, a gente tem que encontrar alguma harmonia ali, né? É que eu falo, por exemplo, eu aprendi isso numa oficina de contos. Um exemplo agora, assim, estou tirando da cabeça, mas é do método. Você não precisa dizer em um texto que ah, o personagem ele é um alcoólatra, dizendo, ele é um alcoólatra, ele está passando por isso e tal, tal, tal. Por que você não diz os gestos dele? Por que você não diz de uma história pregressa? Por que você não tenta colocar alguma coisa, algum elemento, algum cheiro, né? Que eu trabalho com sinestesia, que lembre um pouco, sem dizer diretamente que o cara é alcoólatra, que o cara é isso, já dá tipo mastigadinho, né? E eu não queria dar o meu livro mastigadinho, eu não queria fazer isso de um modo tão panfletário, né? Mas eu também queria, acima de tudo, que o meu livro fosse uma identificação. Eu acho que até agora tem os feedbacks positivos, né, de leitoras que ou passaram por relacionamento abusivo, perderam um pai, pelo menos ao menos falaram, olha, nesses versos eu realmente me encontrei, nesses versos eu percebo que você está falando é, de algo que, poxa, eu passei, mas foi algo assim, não totalmente, foi similar. E eu acho que esse é o mais barato da literatura, sabe? Não fazer uma literatura só para gente, mas também não ser algo de, como eu disse, um partido político tão escancarado. Uma das maiores preocupações, agora sendo bem sincera, no processo do duplo. Uhum. O, como que você acha que, seja falando do feminismo, né, esse receio talvez de estereotipar, quanto que pesa o machismo e suas violências, né? A gente está gravando isso numa quinta-feira, que recentemente uma mulher foi vítima em Belo Horizonte de estupro, que uma pessoa levou ela bêbada, andou com ela pelo, né, desacordada no ombro, um amigo abandonou ela porque ela estava bêbada, o motorista do Uber abandonou ela, enfim. Quanto que pesa o machismo e suas violências na produção literária hoje, principalmente na produção literária feminina? Como que você vê isso, assim? Eu acho que eu pego de exemplos da vida que vão desde qualquer área de trabalho. Eu já ouvi relatos de mulheres que não podiam sair da casa do ex-companheiro, para piorar, do ex-companheiro, porque elas não tinham independência financeira e elas tinham muito medo de denunciar. E eu falo isso, nunca cheguei assim, eu passei sempre um relacionamento extremamente abusivo, mas eu não cheguei assim, a formalizar denúncia nem nada. Mas eu sei como é difícil você encontrar um ex-companheiro, encarar aquela pessoa e pensar, poxa, eu tive tanto afeto por ela, como que ela se tornou esse monstro? Como que eu posso julgar uma mulher que muitas vezes depois vai ficar com sérios problemas psicológicos e se esconder, sabe? E quando eu vi essa questão dessa notícia que realmente foi bem perturbadora, né, da mulher que foi estuprada, que pegaram o corpo dela no asfalto, é, eu pensei, nossa, cara, como que a gente não pode falar sobre isso? Como que a gente não pode falar sobre isso que ocorre todo dia? Tadeu, se eu falar de quantas mulheres, também da minha própria experiência, da gente ter medo de julgamento, de pensar, você tá aí, que eu falei de um relato de não só de uma mulher, de várias mulheres que
Pô, não tem uma independência financeira, não consegue no momento sair da casa dos companheiros, não tem onde ficar, e chega outra mulher e fala: Ah, você tem sim aonde ficar. Você tem sim aonde ficar. Você está aí porque você quer. Ah, você está aí apanhando, tá sofrendo tortura psicológica porque você quer. Isso não existe. Isso é uma coisa muito densa. Cada caso é um caso. Ah, vai alugar. Porque você tem que pegar um. Esse, para mim, eu acho mais absurdo. Um dos maiores, não mais absurdos, mas mais absurdos é: ah, pega um emprego aí qualquer, de salário mínimo, e vai alugar um quarto. Gente, tá muito difícil. Quarto? Quarto tá uns 200, 300, bota uma conta aí. Gente, aí depois vai ficar o quê? Com uma incerteza na vida? Para onde você. Às vezes vai ter nem que comer, se a pessoa, se muitas vezes mulheres não têm nem suporte familiar. É uma coisa que, gente, as pessoas falam como se isso fosse uma fórmula mágica. Entende? Então, o machismo, eu não somente disse do Marques, que muito homem aí, muito escritor acha que mulher tem que ser a musa, tem que ser discreta, tem que ser romantizar uma certa timidezinha. E quando a mulher vai lá e bota o livro na mão, já acha que você já quer ser famosa. Ah, você está querendo ser o centro das atenções. Você não tem que ser assim. Ou então, muitas vezes, quando a autora namora um outro autor, ele diz: Ah, porque eu que te ensinei assim, eu que te, entre aspas, né, não necessariamente com essa palavra, mas eu que te instruí, eu que te criei, eu que te formei, sabe? Como se fosse tipo, o cara. Primeiro que nem pai fala uma coisa dessa, né? Como se a personalidade fosse moldada. Imagina, assim, né? Eu, mulher, eu me sentiria completamente assim ofendida, achar que a pessoa me reconheceu, a minha existência, ela parece que a minha existência só é validada por causa de um homem, entende? E na literatura tem muito disso. Tem um texto, eu agora não lembro agora em qual veículo saiu, mas eu lembro que era acho que era de mulheres, de autores mulheres para outras mulheres, alguma coisa assim, que falava justamente dessa figura do tutor, da autora, muitas vezes sentir impelida a romantizar ou sentir uma opressão, porque o cara, né, ou às vezes editor, companheiro, ou alguém aí que está na literatura, quer dizer que, olha, você tem que aprender assim, assim, assado, porque eu sei, eu te descobri. Então, para mim, isso, eu também tive essa experiência, assim, mesmo que não tão escancarada, não tão intensa. É muito importante te ouvir falar sobre isso. Principalmente porque o Rabiscos ele é ouvido por muitas aspirantes a escritores, muitas mulheres que estão entrando aí no caminho literário e às vezes se sentem intimidadas. Uma vez a gente fez uma mesa, uma menina falou isso até, a gente estava discutindo alguma pauta feminista assim de fato. Ela chegou para pra uma escritora amiga minha e falou isso, falou assim, tipo, não sei se era o pai dela, o irmão, mas que menosprezava, que ela escrevia muito, assim, e isso custou para ela uns 2, 3 anos de produção que ela parou de escrever, sabe? Então eu sei que muitas meninas que começam a escrever, que gostam de ouvir o Rabiscos para entender, estão te ouvindo, sabia? Isso eu acho que é muito válido, né? Você falar para elas que estão nesse caminho, ou querendo ingressar nesse caminho, são leitoras que querem começar a escrever, assim, né? Que você tem a falar para elas? Olha, eu vou falar de uma coisa que eu experienciei, né, que eu vou falar sendo bem sincera, e que depois eu descobri que também outras autoras tiveram, né, ou algumas tiveram sorte de não ter isso, mas eu namorei por um bom tempo um autor, né, ele é mais leitor do que autor, né, ele publicou mais em coletâneas e tal, eu namorei ele por uns 4 anos. E vou te falar, Tadeu, em alguns lançamentos era um negócio de se preparar psicologicamente, porque te enxergava como uma namoradinha. Eu até fazia piada com algumas pessoas dizendo que eu cheguei até a fazer uma publicação sobre isso, como se eu fosse uma grupo, sabe? A garota do momento. Não, eu não sou a garota do momento. Tem que se definir a todo momento, isso é horrível. Pensar.
Olha, eu já escrevi antes dele. Olha aqui, eu transitei, eu viajei, eu fui para Flip sem ele. Como que eu sou o quê? Eu gerenciei a mesa desse cara? Entende? Tipo, pelo amor de Deus, e outras mulheres também pensam isso, já falaram isso para mim, tipo, assim, olha, é, às vezes eu sinto medo de ir para lançamento porque eu não sei, eu me sinto mais segura com o meu namorado, que está na literatura, eu tô me sentindo muito insegura, sei lá. Só que eu falo, gente, gente, transita. Se você quer ser lida, transita. Porque relacionamento é tipo uma obviedade, mas eu vou ter que repetir isso. Relacionamento não é para sempre. Você não sabe do dia da manhã. Você não sabe se essa pessoa vai fazer alguma coisa com você, especialmente se você é mulher. Então, pelo amor de Deus, se você quer ficar no local, vai para outros nichos, fala com as pessoas, demonstra o seu trabalho, porque justamente isso, as pessoas te encaram, me encaravam, e até hoje perguntam, isso que é o mais hilário, perguntam do meu ex para mim, eu falo, gente, terminei com ele, eu já terminei com ele. Tem que tocar a Então, o vida nível de de. cada um, né? Eu digo, gente, eu até lancei livro. O que vocês querem de mim? Parece que assim, eu falo com uma amiga minha, que também passou por essa experiência, falou, parece que a gente está num réu, né? A gente está num banco de réus, tendo que se defender de algo que a gente. Primeiro que a gente não tem culpa de nada, né? Essas pessoas que adoram te fazer da garota do momento, a princesinha. Não, não sou princesinha, não sou garota do momento, sou escritora e pronto. Não sou namoradinha de ninguém. Nunca ele, ele, o autor ali, foi uma coincidência. Mas eu nunca fiz ele de muleta, Uhum, né? Então, assim, para alguma mulher que esteja ouvindo isso, por favor, não tenha medo de transitar entre grupos, nichos, porque justamente isso, relacionamento não é para sempre. uhum, E eu tive que encarar, e ainda encaro, é bem pesado isso, porque é justamente isso, né? Tipo, olha, já acabou, eu estou aqui, eu tenho esse trabalho, tudo bem, você não conhece, mas eu tenho meu trabalho, ele nem está aqui, sabe? E para mim isso é uma violência, sabe? É uma violência normatizada. uhum. Muito bom, ótimo te ouvir, ótimo saber que isso pode estar reverberando de alguma forma. Nosso papo tá maravilhoso, mas estamos indo para a reta final já. O tempo voou. Eu gosto quando os episódios tempo voa, porque quer dizer que o papo tá bom. Alisson, alguma pergunta para Lohane? Venha, venha aqui. O Alisson está acompanhando a gravação hoje. E Adson, Olá, olá, Lohane, tudo bem? Eu tava aqui super atento aqui, ó, ouvindo você falar e é realmente assim é um deleite, porque a gente assim, sente enquanto você fala que não há só uma voz de resistência, uma voz que tem paixão, né? Que emana essa paixão naquilo que faz. E eu gostei muito também dessa orelha que a Marbecker faz, porque ela traz ali uma definição que eu achei que coube assim, muito bem, que essa poética que você traz em estado de dodecafonia. dodecafonia, Dodecafonia, dodecafonia. Dodecafonia. que palavra complexa. E eu Nem gosto de sabia palavras dessa complexas. palavra. Nem eu sabia dessa palavra, tive que Não, procurar. Coisas da Mar. eu tava aqui, Coisa bem eu tava aqui super, super intrigado, porque em um certo momento você falou sobre essa questão da sinestesia que você traz, sobre essa mistura de sentidos, não é? Que não só na estética que você vem a utilizar, mas também, enfim, né? Perpassa por essas sensações que dá para sentir por meio da sua obra, né? E aí o que eu queria até ouvir você falar é se você acha que assim essa mistura que você faz, até de certo ponto assim, eu acho que ousada de misturar, de trazer essas diversas vertentes, né? Se é uma tentativa também, ou na verdade se é uma forma também de trazer essa identidade um pouco mais de resistência, não é? Ou seja, se traz essas diversas formas de linguagem, essas diversas sensações
né? Ou seja, quem lê a sua obra não absorve somente pela leitura, né? Como dá para ler aqui na orelha, né? Que fala que assim, se sente quase como um relevo na sua obra. Mas enfim, né, eu só queria saber mais ou menos como que você enxerga isso também, né? Se é uma forma de trazer já a sua identidade que a gente sente bem forte já nessa obra. E obrigado. Valeu. É, é um recurso que eu sempre utilizei, as pessoas também já mencionaram, identificaram, que é o sensorial, né? As sensações do corpo. Eu tive que, pô, dar muitos adjetivos por causa disso, né? E eu também tive, não necessariamente problema, mas eu pensei, eu não preciso falar diretamente do corpo. É o que eu disse, a gente não precisa falar de modo explícito. A gente pode evocar uma imagem, e essa imagem pode evocar algum cheiro, né, alguma lembrança. A gente fala do mar, o que você lembra sobre o mar. E quando a gente estava na quarentena, esse livro foi produzido, né, na quarentena, né, começou em 2020, era impossível eu não me deparar com objetos da casa, né? Então era o toque, era o que que essa memória me dá. Então, eu não sei se diria uma forma de resistência. Talvez quando eu falo da violência, sim, é uma forma de resistência, mas se é uma poesia que não necessariamente está ali de um tema mais denso, é, já faz parte da minha escrita mesmo. Faz parte da minha escrita esse contato com o corpo. Obrigado, Alisson, pela pergunta. Lohane, obrigado pelo papo. Uma delícia falar com você. Eu amei seu livro, já te falei isso em off, Obrigada. agora falando ao vivo aqui. Quando eu li o livro, eu quis muito falar contigo. Acho que foi o Ale até que tinha comentado comigo na época também do livro, falou, você vai gostar, que o Ale já conhece um pouco meus gostos literários. Meu aluno é maravilhoso. Eu tô para ir para São Paulo, inclusive. Eu tenho que dar um Ah, abraço nele. Tô com essa você dívida mora, lá você mora próximo. onde? Moro no Rio, na capital. Verdade. Quando vier por Minas, avise também. Obrigado, viu? Eu vou deixar aqui embaixo o link para o pessoal que quiser conhecer o Instagram da Lohane e para o pessoal que quiser comprar o livro também. Aqui na descrição do episódio vai estar isso. E seja bem-vinda sempre ao Rabiscos. Fiquei muito feliz. Gostou do papo? Gostei, bem descontraído. E eu gosto que você dialoga, você vai. Nossa, é uma ótima dinâmica. Eu gosto disso em Ah, eu podcast. também. Deixar mais livre, né? Eu saí dos quadradinhos todos. Lohane, obrigado mesmo e seja bem-vinda sempre. Pessoal de casa que quiser mandar dúvida, sugestão para o Rabiscos, podcast rabiscos@gmail.com. As editoras e o pessoal que quer mandar livro físico, tá aqui na descrição também, caixa postal número 129, Poços de Caldas, Minas Gerais. É isso, um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.